Então, assim, quando a gente vê a repercussão lá na Argentina, quando a gente vê a entrevista do próprio Gustavo falando que ele foi para vencer porque ele não quer ficar com o título perdendo o jogo. Então, a mentalidade é diferente, né? A mobilização foi diferente. Ele exaltou muito o trabalho dos seus jogadores, que compraram a ideia da instituição. E a gente sabe que hoje a ideia da instituição Botafogo não era vencer a Recopa. Não foi vencer a Supercopa e muito menos o Campeonato Carioca. Então, são dois cenários completamente distintos e venceu o que melhor se preparou e se dedicou para essa competição. Racing que título. Desculpe, Mari, Racing que perdeu um dos seus principais jogadores do ano passado, o Quinteiros. Sim, e jogou sem dois zagueiros campeões da Sul-Americana, né? Basso e Sousa não jogaram. E o Sousa é importantíssimo. Então o time teve mudanças, a base campeã da Sul-Americana, mas assim, mal comparando com o Botafogo, a gente fala muito aqui do Bastos machucado, como ele faz falta na defesa, sem Almada e Luiz Henrique que já foram embora, mas não era o Racing exatamente com o time que ganhou do Cruzeiro, né? Mas o time ontem muitas vezes defendeu-se numa linha de 5, quando viu que tinha muito espaço para jogar, aproveitou o espaço que tinha. Comportamento assim impecável do Racing, claro, pesando a fragilidade do Botafogo, que mostra-se nesse momento um time que não começou o ano ainda. Zé Martirena por esse lado direito. Excelente de novo. Enfim, o Zarate vindo do banco de reservas. Martirena talvez melhor em campo. Ontem ele e o Salas jogaram muita bola, tomaram conta. E assim, acho que o ponto que a Mari traz é importante, né? Do quanto que escancarou o planejamento ou não planejamento do Botafogo até aqui. E assim, perder os títulos, acho que faz parte. Acho que ninguém é obrigado a ser campeão. Você não pode exigir isso. Ainda mais em início de temporada. Exato. Mas o Botafogo não competiu em nada que ele disputou. Não competiu com o Flamengo na Supercopa, não competiu com o Racing em nenhum momento. E olha, você está falando... Terminou em nono no Campeonato Carioca. Uma vergonha. E assim, eu concordo com o planejamento em relação ao Carioca, assim como foram os rivais, de nas primeiras rodadas você esticar sua pré-temporada e com a garotada. Mas mesmo assim, você terminar em nono não justifica. E assim, o Botafogo não tem vaga ainda garantida na... E assim... O Botafogo teve 2 chutes a gol nos dois confrontos. Em 180 minutos, é muito pouco. E você olha os gols, a facilidade com que o Racing entrava na área e construía as jogadas... é inaceitável. E aí eu tô falando, não é cobrar o título do Botafogo na Recopa porque é o campeão da Libertadores e do Brasileiro, mas assim, lógico que você tem saídas importantes, o Prats lembrou bem do Almada, do Luiz Henrique, a ausência do Bastos, mas a base é a mesma. Sim. E aí você vê como o time retrocedeu coletivamente. Não só falar de atuações individuais, mas coletivamente, o nível de competitividade, a seriedade que o Racing levou, e acho que o Racing a gente tem que olhar com muito carinho para a Libertadores, porque se você olhar individualmente, vai ter outros times, os brasileiros principalmente, mais fortes. Mas o coletivo do Racing, a liga que ele tem, é um trabalho bem estruturado, bem azeitado esse time coletivamente falando, mesmo não tendo as principais individualidades. Então o que aconteceu ontem, sinceramente... Não foi assim, se a gente olhar da perspectiva de dezembro, seria uma enorme surpresa. Mas olhando tudo que foi até aqui, acho que só retratou o que se imaginava. A gente fica sempre numa esperança, nós como brasileiros ali, de repente torcendo ou querendo ver uma melhor performance do time brasileiro na final, ou a própria torcida do Botafogo ficou naquela esperança de repente, num jogo final, numa decisão, o time acorda, volta a jogar, mas não aconteceu. Todo mundo esperou e não aconteceu. E teve festa com música brasileira, viu? Ah, é? Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos lá. É diferente da maneira que a gente geralmente trata. A gente gosta de ganhar. A gente meio que não aceita se o time perdeu e tal. O argentino, ele tem muito essa situação de pertencimento. Às vezes é o clube da comunidade, é o clube que ele cresceu, é o clube do bairro. E isso vai criando um tipo de vínculo, né? A gente viu, obviamente, numa tristeza muito grande que houve no Rio, que os 2 torcedores baleados do Racing na praia, né? No hospital, Gustavo Costas foi visitá-los, o presidente foi visitá-los, até para dar um apoio à torcida, aos torcedores que estavam no Rio e foram vítimas de uma violência na cidade. O Costas, ontem na coletiva, na entrevista, ele até agradeceu ao Botafogo também, né? Que o Botafogo está dando um suporte muito solidário também, para esses torcedores. Então, o argentino tem muito isso. Foram ontem à tarde no hospital? Foram ontem, na manhã do dia do jogo. Sensacional. No dia do jogo, Sensacional. O Botafogo prestou muita solidariedade, muito apoio, né? O Racing mesmo falou. Então, o argentino tem muito isso, né? Então, o torcedor argentino, ele ama o clube de uma maneira que muitas vezes é diferente, né? Então, ontem, por exemplo, 4 mil que estiveram no Newton Santos representam a torcida toda, né? Quem não pôde ir ao Rio de Janeiro. E certamente os 4 mil
o Racing trata com muito carinho, né? Então, para eles chegarem ao Brasil, ganharem como o Racing ganhou, tem um significado muito grande. E a gente fala, toda temporada, né, que vira, a gente fala da força dos brasileiros, principalmente em Libertadores, né? São 6 campeões consecutivos e o trabalho do Racing, ele passa por vencer temporada passada Corinthians, por vencer Atlético Paranaense, por vencer Fluminense na final, por vencer agora Cruzeiro, campeão da né? Libertadores, o Cruzeiro, perdão, campeão da Libertadores Botafogo. Então ele também foi se colocando à frente dos times brasileiros nessas situações. E isso, né, Mari, dá um peso ao título de outro tamanho Claro. também. Porque Sim. você está eliminando quem tem, geralmente, mais dinheiro que você, por tabela, melhores jogadores que você, melhor elenco que você, melhor condição para ganhar. Exato. Né? Então, Racing ser campeão da Sul-Americana, tirando 3 brasileiros, Atlético Paranaense, Corinthians na final contra o Cruzeiro, vir ao Rio e ganhar do campeão brasileiro, campeão da Libertadores... E o que é Não é doido, para qualquer um, né? e o que é doido nisso tudo é que a discussão ali na época lá do Atlético Paranaense, como estava mal no argentino, até uma possível demissão do Costas ali. E aí ele consegue... fez grandes jogos, mesmo na derrota em Curitiba, o Racing já tinha jogado muito bem. E aí constrói o título com todo o mérito. Juntando agora Botafogo, Cruzeiro, foi um jogo só, né? Foi um jogo só. Corinthians 2. e Furacão, são Aí 2. 7 jogos. 7 jogos. 7 jogos contra esses brasileiros, eles só perderam um jogo. Só perdeu um jogo. 7 jogos, eles só perderam o primeiro do confronto contra o Atlético Paranaense. E eu me lembro, eles jogaram bem esse Jogaram jogo. bem. Perderam por 1-0, mas jogaram bem. Só perderam esse. 2 com o Corinthians não perderam. E foram Cruzeiro melhores. não perderam, porque foi foi um muito jogo melhor. só. E os 2 com o Botafogo não Muito perderam. melhor. É inacreditável. Não, é uma... Pro clube Tem nem o que falar, né? Vai falar o quê? Não, para o clube tá. O título está muito bem entregue. É um grande clube da América do Sul que ficou muito tempo sem até disputar competições desse tamanho, jogos desse tamanho. E tem vivido aí também meses mágicos, né? Mal comparando, que o Botafogo viveu naqueles 13 dias, né, Abel? Isso em nada paga o que o Botafogo fez. Lógico. O Botafogo viveu. A partir daquela segunda-feira da véspera do Palmeiras, a vitória do Allianz Parque, como Você já está foi... respondendo essa pergunta que está aqui, é isso? Jogou Responde. fora o legado. Não, se a gente parar para pensar o que a gente está vendo no campo, não tem nada do ano passado. Não ficou nada, né? O time é um time pálido nesse momento, é um retrato, assim, zero em relação ao que o time jogou e tem jogado. Isso é uma coisa. Agora, perder a Recopa, perder a Supercopa do Brasil, perder o Carioca, nada diminui o que o Botafogo fez. Sim. Aqueles 13 dias maravilhosos, né? Que começa naquela coletiva do Arthur Jorge na segunda-feira, que ele pede para falar. Antes do jogo Ele pede com a o Palmeiras, liderança né? para o Palmeiras, vem ao Allianz Parque, faz 3-1, ganha uma Libertadores 101 minutos com 10 jogadores, vai ao Beira-Rio, que ninguém ganhava do Inter, ganha do Inter, é campeão contra o São Paulo. Então, assim, aqueles 13 dias maravilhosos estão na história do clube. Isso daí ninguém tem como mexer, tem como tocar. Agora, em relação a campo, do ano passado para agora, parece um outro time. Parece que todo mundo saiu e vieram outros jogadores. A impressão é essa. Eu só não acho que jogou fora o legado, porque se jogasse fora, seria uma construção a partir do zero de elenco e a base do time. Lógico, você perde 2 referências como Almada e Luiz Henrique, mas vai ser a partir dali. O Textor fala do Botafogo Way, né, da forma de jogar e tudo mais. Então, acho que isso vai ser pautado para o time de 2025. Que a gente ainda não viu, porque só foi pré-temporada até agora. Então, eu não acho que jogou fora nesse sentido, mas que, de fato, se você olhar o que aconteceu em 2024 e olhar em 2025, você não está enxergando absolutamente nada. Talvez só no jogo contra o Fluminense no Carioca. Só me permita completar o que você falou. Sem Almada, sem Luiz Henrique, sem Arthur Jorge, sem Tiquinho, sem Eduardo, Exato. sem Tietê, O time sem titular... Adrielson. O time titular mas manteve, do mas o elenco elenco mudou consideravelmente. Isso é muita fato. gente, concorda? Porque tem os caras que entravam no segundo tempo e ajudavam. É um trabalho que não existe mais. É isso, assim. E por escolha mesmo, né, do Textor. Porque é o que a gente fala isso aqui desde o início da temporada, quando saiu os principais jogadores, principalmente na figura desses 2 que a gente já Esqueci citou. do Júnior Santos, que saiu Júnior também. Outro Santos. importante. E eu defendi aqui que não era para vender o Júnior Santos. Eu lembro, você Verdade. falou que... Independentemente Eu fui do preço. contra, Mari. Né? Independentemente do valor, pela idade, muitos defendeu. Mas acontece, o mercado ele está aí, os jogadores que se destacam, eles normalmente não ficam, né? É muito difícil segurar. Mas a maneira como o Textor ele foi desmanchando o trabalho feito em 2024, estava na cara que o início de temporada ia ser muito difícil para o Então, Botafogo. você falou, é normal, o mercado, os jogadores se destacam, eles saem. Nem sempre é dessa forma agressiva que foi no Botafogo, porque vamos pensar 2 times históricos recentes do Brasil, já sabem quais que eu estou falando. Não, mas normalmente em Flamengo SAF, né? 2019
e... normalmente SAF, você está modus dizendo. operandi de SAF. E o Palmeiras. O Flamengo foi desmanchando. Trabalhou, Mas então... 4-0, aliás, seja o retrato do que foi a distância. Poderia ter sido até mais. Poderia. Então, é disso para mais. Então, Segundo tempo lá também em Buenos Aires. eu só acho assim, eu tenho que esperar o planejamento da temporada do Botafogo para fazer uma avaliação do que o Textor vai fazer. Mas o planejamento já está em andamento. Era planejado não ganhar nada agora. Então, Então, esse é um nada ponto, disso né, é importante. Biner? Eu acho que assim, claro, e ninguém aqui está falando que tudo que o Textor vai fazer ou que o Botafogo se planejou para fazer não vai dar certo em relação a Brasileiro, a Libertadores e Copa do Brasil. Não é isso. Agora, jogar fora e desprezar da forma como o Botafogo desprezou 3 troféus, por menores que eles Pra sejam... mim é inaceitável. É inaceitável, exato. Eu vou esperar para entender o investimento, porque, assim, desculpa alongar a abertura, o Botafogo teve prejuízo no último ano e o Botafogo hoje é um negócio. Desculpa até te interromper, o investimento nessa temporada já é um investimento extremamente agressivo. O Botafogo já investiu mais de 500 milhões de reais na contratação de jogadores, mas sem um treinador. Se você for analisar no papel, esse time tem potencial, um time até mais talentoso do que o do Racing. Mas você não tem um principal no futebol, o jogo coletivo, a organização. Então, aí eu acho que tem muito a ver com as respostas negativas que o Textor teve nas escolhas dos seus técnicos. Ele teve escolhas ousadas. Imagina, ele consegue trazer o Mantini para cá, teria sido uma coisa muito especial. Jardine era o plano A, né? Jardine teve uma baita escolha também. Então, eu não vou atropelar a pauta, não vou ainda falar do Vamos Renato chegar no Paiva. treinador já. Vamos chegar lá um pouco mais para frente. Mas eu vejo o Botafogo, até o momento, com todas as escolhas que o Textor fez, com quem ele já contratou, etc., abaixo do Botafogo do ano passado. Quando a gente fala de possibilidades. Com adversários mais fortes para concorrer pelos principais torneios. E se isso continuar dessa forma, eu vou achar que esse início de temporada, essa economia feita no início de temporada, ela pode funcionar para o negócio, mas não funciona para o futebol. Por enquanto não está Funciona para o funcionando. proprietário, para quem investiu dinheiro, mas não funciona para o futebol. Mas eu tenho que esperar um pouco mais para entender se essa economia vai se reverter lá na frente numa equipe mais forte ou se nós vamos seguir nesse caminho. O Botafogo esse ano vai ser um time competitivo, mas com muito menos chance de ganhar campeonatos. Até porque teremos um treinador agora definitivamente, né? Dona, já vou para você. Antes o Calçade. O Calçade está lá no Newton Santos e também vai dar o pitaco dele aí sobre essa derrota do Botafogo, mais uma. O Calçade, quanto mais o tempo passa, quanto mais o Botafogo se distancia dos títulos, né? Quanto mais o Botafogo perde, mais também ele se distancia daquela conexão com o futebol do ano passado. Cada vez mais difícil resgatar um pouco daquela ideia. E não sei como é que vai ser com o Renato Paiva, que a gente vai falar daqui a pouco. Tudo bem, Calçade? Oi, William. Boa noite aos companheiros, ao fã de esportes. William, a gente tem que entender, e principalmente o Textor e o Botafogo, né? Porque é o seguinte, a gente passou o ano todo, o ano de 2024, falando que o Botafogo tem um dono, que tem uma administração profissional, que faz parte de um grupo, que tem vários clubes. Tá legal, a gente levantou então as expectativas e elas foram confirmadas pelos títulos com 2 conquistas gigantes. Campeonato Brasileiro e Libertadores. Aí começa janeiro e todo aquele profissionalismo que nós falamos, ele desaparece. Não, isso aí não importa. E olha, para não parecer incoerência, acho que ninguém mais do que a gente debate que os campeonatos estaduais consomem um tempo importante da preparação e que é preciso repensar isso. Só que o início de ano, então, tem focos que você tem que atacar. O Botafogo tinha 2 disputas de taça. Uma contra o Flamengo. Então, ele é importante porque do outro lado tem o Flamengo, tá? E o Botafogo é rival do Flamengo. É preciso entender isso. A outra é Recopa. Para a Argentina, muito importante. Para o Racing, fundamental. Até o jogo do Racing no meio de semana, do final de semana, foi adiado. O Racing não jogou. O Racing só esperou o Botafogo. O Racing se preparou porque queria a taça. E era o que o Botafogo deveria ter feito. Foco nas taças. O estadual tá bom, deixa de lado. Não, eles jogaram tudo no mesmo caldeirão.
tudo era a mesma coisa. E agora contrataram um treinador, gente, o Paiva já estava aí. O que fez o Textor? Rodou e foi na confiança do treinador português. Luiz Castro foi ótimo, mas largou o Botafogo. O Arthur Jorge também foi maravilhoso, ganhou os títulos e foi embora. O Bruno Lage é melhor esquecer, mas eu vou no Renato Paiva. Tudo bem, pode dar certo, mas mostra que ele rodou e aí voltou algumas casas para escolher o treinador. Então, o Racing mereceu. O Racing jogou muita bola. O Racing fez o gol, levou o placar para 3-0 no agregado, estava querendo golear. Fez o segundo e estava com uma vontade. Então, sim, o Racing trabalhou muito bem esse confronto. E o Botafogo, patrocinadores para todo mundo. Bom lembrar que o torcedor do Botafogo fez a parte dele, né? O pessoal foi hoje, né? Agora, Dona, a gente estava conversando na redação, você até... O que foi? Vamos ver então, galera, uma noticiazinha aí a respeito de uma chegada aí, né, de um reforço para o Botafogo. Elias Manuel, ele é anunciado aí como novo atacante do Botafogo. Nesta quinta-feira, o Botafogo seguiu sua movimentação no mercado e anunciou oficialmente a contratação do atacante Elias Manuel. Aos 23 anos, ele chega com um vínculo até dezembro de 2027. Esta é a nova contratação do Alvinegro, né, para a temporada. Elias, aliás, já está no Rio de Janeiro e integra o elenco do Botafogo. Ele atuou pelo New York Red Bulls dos Estados Unidos nos últimos 3 anos. Chegou a ser trocado para o Real Salt Lake, uma operação comum entre clubes da MLS, mas recusou a negociação e se negou a atuar pelo time de Utah. Após essa situação, foi colocado à venda. Então, temos aí um reforço para o Botafogo, né? Também temos o anúncio do novo... Vejam só, foi anunciado o novo técnico aí para o Fogão, que é o Renato Paiva, né? Ele tem residência fixa lá no Rio. O Paiva foi a solução encontrada por John Textor, né, o dono da SAP, após uma série de entrevistas com candidatos e negociações frustradas. Paiva deve ser anunciado pelo Botafogo até o fim de semana, segundo o UOL. Antes, o Botafogo esteve prestes a anunciar outro português, que era o Vasco Matos, mas o treinador acabou ficando no Santa Clara. O novo técnico do Botafogo terá cerca de 1 mês de trabalho até a estreia do Brasileirão, já que o Botafogo joga hoje, né? Jogou, no caso, mas foi eliminado Carioca. Infelizmente, perdemos aí, né, também a Recopa.